Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, meus queridos irmãos telespectadores da TV Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Nós vamos dar continuidade no programa de hoje ainda ao tema Estudo do Evangelho de Mateus, onde nós vamos abordar as bases e as opiniões de teólogos estudiosos sobre o Evangelho de Mateus, ok? Depois que tivermos feito todo esse preâmbulo, aqui a gente vai entrar na interpretação dos versículos propriamente dito, capítulo por capítulo, tá bom? Então nós ficamos no programa passado falando de uma frase que eu concordo plenamente, de André Chouraqui, aquele famoso tradutor da Bíblia. Aqui eu tenho o Evangelho de Mateus traduzido por ele diretamente do hebraico para o francês. Ele diz o seguinte, que para se entender a mensagem de Jesus, é necessário distanciar-se do texto grego. Isso aí nós falamos depois que a gente falou do mito da caverna de Platão, assim resumidamente, para que a gente entenda a importância do que nós estamos levantando aqui. E eu queria dizer a vocês que, como professor de cristianismo primitivo, como teólogo, como pós-doutorando em ciência das religiões, eu trago isso sem nenhuma intenção nenhuma de destruir a religião, a crença, a fé de nenhum cristão e até mesmo de não cristão. Eu estou trabalhando com uma forma científica teológica baseado nos conhecimentos das nossas humildes pesquisas e, sobretudo, naquilo que é muito mais importante, que é a gente fazer o que Jesus disse, buscar a verdade. Não tenho interesse de fazer você mudar de religião, eu quero que você estude comigo, que você cresça e que você vá cada vez mais ao encontro de Jesus. Meu objetivo maior e espiritual é esse, tá certo? Então, as nossas pesquisas têm levado a concluir que o primeiro evangelho foi escrito em hebraico. O Evangelho de Mateus foi escrito para judeus, então ele tinha com certeza o objetivo de escrevê-lo para os seus conterrâneos, para aqueles que ele conhecia em hebraico. O hebraico mishnaico, que era o hebraico, vamos dizer assim, litúrgico daquela época, e ainda o é hoje, tá certo? E aí Mateus, que estava escrevendo para judeus, ele não podia escrever em grego. Agora, o evangelho, esse evangelho, como os outros, tá certo? Se perderam, infelizmente, e a gente só tem esses evangelhos hoje em grego, lamentavelmente. O primeiro evangelho está perdido, mas os seus fragmentos se conhecem pelas traduções gregas e latinas de Clemente de Alexandria, lá no Egito, Orígenes, que era discípulo dele, Eusébio de Cesareia, Epifânio e Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata. O evangelho em grego é o de Marcos, o primeiro entre os demais. Aqui eu faço um adendo, tem muita gente que fala que o primeiro evangelho é o de Mateus. Não. Mateus está colocado no cânon do Novo Testamento como o primeiro evangelho porque ele já falei, é o mais didático, é o maior, é o mais completo, é o mais histórico, é o mais judaico. Então, ele começa desde a genealogia e vai até a ressurreição de Jesus. Mas o primeiro escrito foi Marcos, que nós vamos falar da história do Evangelho de Marcos, aquele companheiro de Paulo na primeira viagem, sobrinho de Barnabé, que desistiu lá em Perge, já perto de Antioquia da Psídia, e voltou para Jerusalém. Então ele foi que teve a ideia de
juntar as informações de Pedro e formar e criar o primeiro evangelho entre os 4 que nós conhecemos. Pápias de Herápolis, que é uma cidade que fica ali perto de Pamukkale e de Laodiceia, aquela comunidade fundada por João. E Herápolis foi onde foi sacrificado Filipe e sua família, o quinto discípulo de Jesus. E Pápias, que era discípulo de João e companheiro de Policarpo de Esmirna, que ficava ali próximo, naquela região do Mar Egeu, na antiga Grécia, atual Ásia Menor, atual Turquia, na antiga Ásia Menor, afirma que Mateus ordenadamente reuniu na língua hebraica as sentenças de Jesus e cada um as interpretou conforme a sua capacidade. Recentes pesquisas demonstram, através de busca da origem de um fragmento de papiro encontrado em Luxor, lá no Egito, pelo reverendo Rouleat e analisado pelo papirólogo alemão Carsten Tiede, que existiu um evangelho em grego contemporâneo ao tempo de Jesus. Isto ajuda muito em relação à autenticidade dos fatos, porém, ainda nos deixa muito distantes daquilo que realmente Jesus ensinou e realizou. Ok? Esse nosso trabalho tem como objetivo maior a busca na história e nas pesquisas da mensagem espiritual de Jesus e dos costumes que envolveram a realidade vivida por ele quando pronunciou os seus ensinamentos. Aqui, meus irmãos, nós vamos procurar fazer uma viagem inversa no tempo em busca da real mensagem do Jesus judeu. Esse tem sido o meu objetivo desde que eu comecei no seminário a estudar os evangelhos. Então nós já falamos dos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós mostramos por que se chama sinóticos. E esses evangelhos, eles reconstituem os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Registram a vida de Jesus na Galileia, com algumas viagens a outros lugares, enquanto João registra quase inteiramente o que Jesus disse e fez na área de Jerusalém. Então os sinóticos estão ligados à Galileia. O Evangelho de João está ligado à Judeia. Tá certo? Muitos estudiosos acham que a vida de Jesus foi narrada no último ano. João não. João mostra que foram durante mais tempo. Os 4 evangelhos, os sinóticos mais o de João, possuem uma simbologia representativa que eu já falei para vocês, que são aquelas 4 figuras: Mateus, o homem, Marcos, o leão, Lucas, o touro e João, a águia. E nós temos, por conta disso, vários estudiosos que tratam da origem desses evangelhos. Eu recomendo para vocês, se vocês quiserem aprofundar, a obra de Russell Champlin. Ele tem um trabalho muito bonito sobre a origem dos evangelhos, baseado nos textos, a história, as citações de todos os textos sagrados, que geraram ou que originaram ou que serviram de base para os evangelhos. O Evangelho de Mateus se baseia nos ensinamentos dos apóstolos e possui os seguintes conteúdos: genealogia e nascimento de Jesus, pregação de João Batista, a missão de Jesus ou a sua vida, a sua mensagem
na Galileia, e depois a missão de Jesus na Judéia e em Jerusalém, e por último, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Hoje, meus queridos telespectadores, já se constitui um ponto definitivo e indiscutível de outras redações dos evangelhos. No entanto, estas foram as únicas conservadas. Lucas faz especialmente alusão aos documentos dos quais ele se serviu para redigir o seu evangelho. E é verdade que existiram, desde os primeiros anos que seguiram a morte de Jesus, várias coleções de ensinos sobre eles. Os evangelhos sinóticos se assemelham a ponto de apresentar, às vezes, uma reprodução textual de certa narrativa, mas nem por isso deixam de ter entre si grandes diferenças, que destacam a originalidade de seus autores, a característica, a forma como eles retratam. Então essas são praticamente as questões básicas para a gente começar a falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus. Tá certo? Nós vamos a um pequeno intervalo e retornamos em seguida. Não saia daí. Até já.